Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero compartilhar mais uma vez com você a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 11. Convido você, então, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia e ler comigo esse trecho das Escrituras e pedir ao Senhor que Ele fale conosco nesse nosso tempo devocional. 1 Pedro 2,11. Assim está escrito: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Esse texto nos lembra, primeiramente, que nós somos amados. E esse termo passivo que é colocado aqui pelo apóstolo Pedro, ele tanto diz respeito ao fato de que nós somos amados por Deus, como também ao fato de que nós somos amados pelos nossos irmãos. Pedro está falando com um tom pastoral, demonstrando o seu amor por aqueles irmãos, por aqueles que eram escolhidos de Deus, peregrinos e forasteiros, e que foram salvos pela graça e misericórdia de Deus. São amados tanto por Deus como pelo próprio Pedro. Essa é a primeira realidade que nós devemos ter em mente a respeito da vida cristã. Nós devemos nos lembrar diariamente que nós somos amados de Deus. Veja, nós temos muitas regras a serem obedecidas na palavra do Senhor, muitas prescrições que o Senhor nos dá sobre a nossa conduta e a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida em geral. Mas antes de pensar em todas essas coisas, algo que precisa estar muito claro na nossa mente é que nós somos amados por Deus, porque isso muda tudo. Isso não é algo pequeno, isso é algo grandioso. Se nós entendemos que Deus nos ama, nós podemos então obedecê-lo, porque nós compreendemos o tamanho desse amor. Nós não devemos achar pouco o fato de que o Deus que criou céus e terra, o Deus do universo, o Deus dos deuses, aquele que está acima de tudo e de todos, nos ama e nos ama de maneira incondicional. E então, já que Deus nos ama desta maneira, nós devemos então proceder no meio das pessoas, no meio das outras pessoas, como peregrinos e forasteiros que nós somos, nos abstendo das paixões carnais. É isso que o apóstolo Pedro diz aqui: exorto-vos a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu e você somos chamados a deixar de lado todo tipo de pecaminosidade que nos afasta de uma vida verdadeira no Evangelho com o Senhor. Visto que nós somos amados por Deus, e no primeiro capítulo da epístola, o apóstolo Pedro nos mostra como ele nos amou. Ele nos amou entregando o seu próprio Filho e nos regenerando para uma viva esperança. O apóstolo Pedro demonstra e mostra que nós não fomos salvos por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e foi manifestado nos últimos dias aos crentes. Por causa desse tamanho amor, agora nós somos chamados a viver em santidade, nos abstendo das paixões carnais, porque tem uma guerra colocada diante de nós, que é travada na nossa própria alma. Como vencer essa guerra? Primeiro, através de uma vida de oração. John Piper diz que nós não entenderemos para que serve a oração até que nós entendamos que a vida é uma guerra. Quando nós compreendemos que a vida é uma guerra, que a nossa alma está em constante luta contra nós, então nós aprendemos a orar de fato. Porque a primeira marca de alguém que está desistindo, alguém que está fraquejando na fé, é que ela deixa de orar. A segunda coisa que nós devemos entender é que nós vencemos essa guerra não pela nossa própria força, mas nós vencemos pelo poder do Espírito. Nós vencemos com uma vida de devoção ao Senhor. Quanto mais nós somos cheios da presença do Espírito Santo em nós, mais nós nos tornamos aptos para vencer a batalha.
E em terceiro lugar, nós devemos lembrar também que nós não fomos chamados a confrontar a batalha de frente, mas pelo contrário, nós devemos fugir das paixões carnais. Assim como José fugiu da esposa de Potifar e correu dela para se livrar do pecado, nós devemos também fugir do pecado. Como o próprio Senhor Jesus disse, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança ele fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e lance ela fora. Pois é melhor entrar no reino do céu sem um dos teus membros do que for lançado fora dele para o inferno. Nós devemos fugir do pecado. Nós devemos então nos abster das paixões carnais que têm nos impedido de uma vida verdadeira de devoção a Deus. Esse é o chamado de Pedro nesse texto, para que nós vençamos essa guerra como peregrinos, porque a nossa pátria não está aqui. O nosso destino final está colocado para nós. Os céus dos céus está apresentado para nós no final da nossa jornada. Este mundo, então, é algo estranho para nós, que nós vivemos por um período, mas nós não fomos feitos para este lugar. Nós fomos feitos para o lugar aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais lamento, aonde não haverá mais pranto, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá, enfim, a nossa guerra terá sido findada e nós poderemos descansar na presença do Rei. Mas até lá, eu e você temos uma missão de nos mantermos em santidade, porque Deus nos amou e nos chama a ter uma vida de santidade na presença dEle. Convido você a orar comigo nesse momento, para que falemos com o Senhor e que nós apresentemos diante dEle as nossas dificuldades, as nossas paixões carnais que têm impedido uma vida verdadeira de devoção, de piedade, de entrega. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento, mais uma vez, de devocional. Obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz. Nós louvamos a Ti, que é o Rei dos Reis. Obrigado porque nós somos amados do Senhor. E isso muda tudo, Senhor. O fato do Senhor nos amar, de ter entregado o seu próprio Filho para nós, deve ser então a força motriz que nos faz ter uma vida de santidade. Ó Senhor, que sintamos o Teu amor nesse tempo. Que o Senhor toque nosso coração e cada um dos meus irmãos que está ouvindo essa mensagem receba do Senhor o amor, a graça e a misericórdia e encontre forças para vencer as paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e continuemos a ter uma vida de santidade, de guerra, para que o Senhor seja glorificado através de nós. Até mais.